Capítulo 6. Maria Carniato. Andréa Gás Carniato e Elisa Inocente Carniato. Atualmente estamos vivendo em tempo de pandemia, assolados pelos coronavírus, que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. No dia 17 de março de 2020, a ordem era: fiquem em casa e quando saírem, usem máscara, evitando o contato físico que facilita a propagação do vírus. Ficamos assim, isolados de todos e do mundo inteiro. Aos poucos foi se descobrindo que a doença predominava entre os idosos e aqueles cuja imunidade era baixa, ou possuíam outras doenças como diabetes, pressão alta, hepatite, obesidade e doenças do coração. Permanecendo confinada e com o objetivo de preencher o tempo disponível, resolvi escrever minha história, motivada pelo meu irmão caçula Antônio, o qual escreve sua história também no capítulo 1 deste mesmo livro, e minha irmã Eulália, a qual escreve também sua história no capítulo 4. Nasci no dia 10 de maio de 1954, em Rio América, município de Uruçanga, cidade situada ao sul de Santa Catarina. Entre as localidades, são 8 quilômetros. Vim ao mundo fruto da união de Andréa Gás Carniato e Elisa Inocente Carniato. Sou descendente de italianos, conforme narra a história de meu irmão Antônio Carniato. Me chamo Maria Carniato. No dia do meu nascimento, meu pai foi comunicado. Em seguida, foi a pé em busca da parteira. No caminho, ele passou pela casa de minha tia Lúcia, casada com tio Ferdinando, seu irmão, pedindo que ela fizesse companhia para minha mãe, até a chegada da santola Marina. Era assim que a conheciam. Com a sua habilidade profissional, cortou meu cordão umbilical, pois nesse intervalo de ida e de volta de meu pai, eu nasci. Meus padrinhos de batismo, moradores do Rio Carvão, são Esias Scarabelotti e Josefina Ronsoni Scarabelotti, amigos de meu pai desde a infância, cujas terras do nono faziam divisas. Tia Lúcia foi minha madrinha de crisma e a vizinha, a dona Belisária, a de consagração. Na época das missões, os pais aproveitavam a visita dos missionários nas capelas para consagrarem os filhos. Em visita ao meu nascimento, tia Amable, esposa do tio Otávio, irmã de meu pai, falou "Maître em nome de Amable". Pelo visto, o pedido não foi atendido. Somos 11 irmãos, incluindo um aborto. Aprendi que é uma vida gerada, embora não vingada. Jaime, Maria, eu, Luiz, Paulo, José, Eulália, Terezinha, Lourdinha, Marileia e Antônio. A infância foi bem aproveitada, comparada às de hoje. Nossas brincadeiras eram as nossas criatividades, pois brinquedo pouco se ganhava. Morei em Rio América até os meus 7 anos. Era uma comunidade bem movimentada para a época devido à extração do minério de carvão pela Companhia Carbonífera Uruçanga, a CCU. Os mineiros adentravam as galerias subterrâneas pelas bocas de minas e alguns utilizavam poços de suspiros, criados para dar ventilação às galerias e construídos com degraus de madeiras que iam até o subsolo. Em frente à minha casa, do outro lado da rua, existia um poço cuja profundidade variava entre 20 e 30 metros. Presenciei muitas vezes subidas e descidas de meu pai pelos poços. Eu e a Gracinha, vizinha que morava em frente, nos arriscamos muitas vezes, descendo e subindo alguns degraus. Percebi uma pressão muito forte vindo de baixo e nossas vozes ecoavam lá dentro. Hoje tenho noção do risco desobedecendo nossos pais, pois um passo em falso seria fatal. Além de 3 poços de suspiros espalhados em pontos estratégicos, existiam a P3, a P5, P7 e P8, que eram denominadas bocas de minas, hoje todos desativados. Trilhos foram construídos para o deslocamento de uma máquina com vagões, um bondinho puxado por um cabo de aço, além de caminhões com caçambas para transportar o carvão explorado na mina até o local chamado lavador, que após beneficiado era enviado para a queima na Sotelca, Sociedade Termoelétrica de Capivari. Hoje, Complexo Elétrico Jorge Lacerda, situado em Capivari de Baixo, Santa Catarina. Vinha gente de todo lugar para garantir moradia e sustento.
Na época, a CCU adquiriu uma área e construiu muitas casas que foram cedidas aos operários. A localidade era chamada de Operária. Surgiu a divisão dos moradores da Operária e do Morro, onde os que residiam no Morro possuíam casas próprias. Nós morávamos em uma casa em que meus pais, com suas economias, conseguiram adquirir. No início, meu pai foi sapateiro e, por fim, mineiro até se aposentar. Além de fabricar, ele consertava sapatos, sandálias, botas, botinas e cintos. Nossos calçados eram feitos por ele. Eu e Jaime, certa vez, usamos nossas sandálias nas chuvas e, para secar, as colocamos no forno. E imagine o que aconteceu. A sapataria ficava em uma parte da casa e ali também as ferramentas para a função como tripé, arribites, tachinhas, pregos, martelo, cola, calçadeira, avental, máquina de costurar e couro de diversas cores. Hoje me orgulho de ter tido um pai com habilidades de artesão. Quando bebê, eu ficava na sapataria sob os cuidados dele, enquanto minha mãe, para ajudar no sustento, trabalhava na roça, nas terras do meu nono Anja, que ficava em Belvedere, bairro de Uruçanga, distante 5 quilômetros de Rio América. Nossos vizinhos eram todos próximos, não faltavam amigos para brincar. As famílias eram numerosas comparadas com as de hoje. Os que moravam à nossa direita eram os filhos da minha madrinha Belisária e do meu padrinho liberal, cuja profissão era alfaiate. Em frente era a casa da Gracinha, João Monteiro de Souza e Dona Carlota Ribeiro de Souza. À esquerda, minha amiga Carlota, filha de seu Della Vecchia, e Dona Eide. Do lado direito da minha madrinha, seu Eurides Miranda e Dona Dindinha, que possuía uma venda com bar, que mais tarde veio a ser de meu pai e também nossa morada. Ele adquiriu o bar dando como parte do pagamento um jipe. Por volta dos 6 anos fiquei afastada dos meus amigos e fui morar na casa do nono Ângelo. O nono ficou viúvo e decidiu casar com Domênica Dalmoro. Ela era viúva e tinha uma filha que chamávamos de Tia Laura. Foi ela quem pediu para meu pai que deixasse ficar com eles. Apesar de minha pouca idade, participei bastante da vida dela. Era moça e gostava de ir às festas da igreja, que era a diversão da época. Eu acompanhava e tudo era feito a pé. Saímos cedo para chegar no horário da missa, que era muito importante. As festas eram em Treviso, Montanhão, Nossa Senhora dos Campos, Rio Ferreira e lugares próximos a Belvedere. Tia Laura gostava também de visitar uma irmã em Rio Deserto, município de Siderópolis, e como era mais longe, lá costumávamos dormir. Muitos rapazes a procuravam para namorar, mas ela recusava a todos, tanto que ficou solteira a vida inteira. Na casa do nono Ângelo éramos 5, o nono, a nona, tio Maximiliano, conhecido por Nani, irmão de meu pai, tia Laura e eu. Depois de muitos anos fiquei sabendo que meu tio Nani era gêmeo do tio Romano. Tia Laura levantava cedo da cama. O colchão era feito em casa com palhas e tecido e com 3 aberturas, de modo que coubesse as mãos para remover as palhas amassadas durante a noite. Eu dormia com ela. Lembro de ficar bem quietinha para não provocar barulho na palha. Minha tia era pau para toda obra. Pegava no cabo da foice, cortava os pés de bananeiras e colhia os cachos, amontoava e colocava-os num carro puxado por um boi e saía para vender nos armazéns do Rio América. Eu acompanhava, sentada numa tábua que tinha na frente do carro do boi. Na volta, como tínhamos que passar em frente à casa de meus pais, aproveitávamos para fazer uma visita. Às vezes, uns moleques da operária pediam carona só para sentir o gostinho de andar de carro de boi. Iam até um trecho do caminho e depois voltavam a pé. No dia seguinte, as tarefas já estavam determinadas. Eu ajudava a nona a tirar leite e levava minha canequinha para beber fresquinho. Depois, a preocupação, a comida com as galinhas, dos porcos e patos que ficavam soltos. Recolhíamos os ovos nos ninhos que as galinhas faziam ao redor das cercas, no pasto. Nona cozinhava todo dia um ovo de pato para mim. Os demais trabalhavam na roça e no horário do almoço, eu e Nona íamos a parte do caminho e ali ela dava um grito, para avisar de que o almoço estava pronto. Ficávamos aguardando a resposta através do grito,
Meu tio Nani era por quem eu mais esperava. Me identificava com ele porque não havia criança para brincar. Para mim, foi um tio muito amado. Me chamava de Maia e sempre que podia me fazia um agrado. Como a maior fruta que encontrava no caminho, ninhos de passarinho. Colecionei ninhos de tico-tico, beija-flor, rolinha e sabiá. Uma vez coloquei embaixo de um guarda-louça e o gato os comeu. Aos domingos, vizinhos do Rio Carvão vinham ouvir no rádio o programa Andorinha Mensageira e em seguida a missa que eram feitas pelo padre Genor Never Marques, de Uruçanga. O rádio funcionava com bateria e poucos possuíam. Durante a semana, ao anoitecer, vinham participar do terço que o meu nono rezava no dialeto italiano. Segundo minha mãe, fiquei apenas 6 meses na casa do nono. Para mim, pareceu muito mais tempo. Voltei para casa com meus vestidos de chita encardidos e com manchas de bananeira. Não posso esquecer de falar do tigre, um cachorro que vivia embaixo da mesa esperando um pedaço de polenta. Era meu companheiro de brincadeiras. Eu costumava jogar pedras e pedaços de paus e ele trazia de volta.